Passamos agora para outra questão. Por que os recursos federais são tão importantes para o SUS? Bom, os recursos federais sempre tiveram um papel de peso no financiamento público da saúde. Isso aconteceu no antigo Ministério da Saúde e acontecia também na antiga assistência médica da Previdência Social. Mas esses recursos públicos federais sempre se concentraram nas áreas mais ricas, né? Mesmo no caso do antigo MS, né? Quanto dos recursos da assistência médica do extinto INAMPS. Um dos papéis mais importantes dos recursos da União em uma federação é o de reduzir as disparidades regionais e financiar aquelas atividades consideradas de alcance nacional. É esse o papel que os recursos federais devem desempenhar num país, numa federação como o Brasil, em que existem tantas desigualdades entre suas unidades federativas. As desigualdades no financiamento da saúde ainda são marcantes. Em 2015, por exemplo, o gasto público per capita, juntando o total, o gasto das três esferas, no Sudeste chegava a R$ 1.031, um valor 33% superior ao valor aplicado no Nordeste, que foi de cerca de R$ 775 per capita. Falando sobre outra questão importante com relação às transferências de recursos, são os mecanismos e os critérios para transferências de recursos federais para estados, DF e município. Por que esta questão também é importante? Hoje, mais de 60% dos recursos do Ministério são transferidos para estados, DF e municípios. Na gestão descentralizada, e com esse montante de recursos, 60% dos recursos do Ministério da Saúde, o automatismo e a regularidade nos repasses conferem confiança aos gestores locais. Né? E o repasse fundo a fundo, que foi instituído pela Lei 8080, tem essa virtude, né, de dar confiança aos gestores locais. Né? É muito diferente do mecanismo por meio de convênios usado antes do SUS. Porque através do convênio, quando se fazia alguns estudos sobre as destinações dos recursos por parte do Ministério da Saúde antes do SUS, o que se observava é que os estados que mais recebiam recursos acabavam sendo sempre aqueles da origem do ministro da ocasião. Né? O mecanismo convenial é um mecanismo negociado e se presta muito a esse tipo de negociações políticas. Já o automatismo e a regularidade no repasse garante ao gestor local de que não deixará de receber os recursos que lhe foram destinados pelo governo federal. O repasse fundo a fundo, previsto na Lei 8.142/90, né, só foi regulamentado pelo Decreto 1232 de agosto de 1994. Veja, 4 anos para ser regulamentado esse mecanismo tão importante para a descentralização do Sistema Único de Saúde. Mas como é feita a distribuição dos recursos federais, dos recursos transferidos entre estados, DF e município? Quais são os critérios de repasse para essa partilha ou para essa distribuição? Vejam que agora nós não estamos falando de mecanismo de repasse, que é o fundo a fundo, que é o convênio. Nós estamos falando qual é o critério para distribuir, alocar os recursos federais para os diferentes estados, para os diferentes municípios. A Lei 8080 de 90 e a 8.142 de 90, as consideradas leis orgânicas da saúde,
né? Está dito que as transferências intergovernamentais, tanto do governo federal para os estados e municípios, quanto dos estados para os seus municípios, deveriam ser regulares e automáticas, como nós já vimos anteriormente, quando discutimos o mecanismo de transferência, e sua alocação deveria se basear em critérios pré-definidos. E para implementar essa determinação, a Lei 8080, no seu artigo 35, já estabelecia um conjunto de critérios. Né? No artigo 35 dizia, metade dos recursos a serem transferidos para estados e municípios, né, 50% desses recursos serão distribuídos pelo critério populacional simples. Ao restante serão estabelecido um conjunto de critérios que deveriam levar em conta o perfil demográfico, se a população era mais nova ou mais velha, o perfil epidemiológico, que tipo de doenças prevaleciam naquela região, critério de desempenho técnico e financeiro e outros. Quer dizer, havia uma proposta, uma fórmula para estabelecer a distribuição dos recursos federais entre estados e municípios, mas essa fórmula, talvez até por ser um pouco complicada, nunca chegou a ser operacionalizada. Como desde logo se viu que era uma fórmula muito difícil, né? Logo, ainda na lei 8.142/90, né, que foi aprovada 3 meses depois da 8080, estabeleceu um critério provisório para a alocação dos recursos federais enquanto não fossem aprovados os critérios do artigo 35. Que critérios eram esses? Distribuição pelo critério populacional simples, né? O valor a ser transferido seria simplesmente dividido pelo número o valor pelo número de habitantes de cada estado, de cada município, sendo que 70% das transferências seriam destinadas aos municípios. Isso está no artigo 3 da Lei 8.142. Obviamente, essa lei, esse artigo também não foi operacionalizado. Além de que, note uma coisa, quer dizer, para os recursos, sempre se fala nos recursos, as transferências, os recursos a serem transferidos, mas em nenhum ponto, tanto a Lei 8080 ou a Lei 8.142/90 estabelece quais deveriam ser as ações, os serviços que deveriam ser repassados para a gestão estadual e municipal, apesar que na própria Constituição está óbvio isso quando diz que os serviços de saúde são uma atividade principalmente de natureza de responsabilidade dos municípios e dos estados e dos estados. Como consequência, né, as transferências, como nem o artigo 35, nem os artigos da 8.140, nem o artigo 35 da Lei 8080, nem os artigos da 8.142/90, que tratavam da questão da distribuição dos recursos para Estado e município, foram operacionalizados. Como consequência, as transferências foram sendo definidas por instrumentos legais de menor hierarquia, as chamadas normas operacionais do SUS e outros dispositivos regulamentadores. Mas deve-se dizer que, apesar de eu estar chamando de menor hierarquia, todos os instrumentos sempre foram aprovados pela comissão e tripartite de gestores e, no caso das normas operacionais, aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde. Mas continuando, sobre essa questão da distribuição, como é feita a distribuição dos recursos para estados e municípios. A Lei Complementar 141 de 2012 voltou a tratar da questão dos repasses das transferências intergovernamentais
e nela ficou claro, reafirmou o papel prioritário de redução progressiva das desigualdades regionais, reforçando o que já estava previsto na Emenda Constitucional 29 de 2000. Então, mesmo a leitura que se pode fazer é que mesmo que nós tenhamos um conjunto de critérios, né, o objetivo principal que deve ser observado nas transferências intergovernamentais na área do SUS é a redução progressiva das desigualdades regionais. No tocante a critérios de distribuição propriamente ditos, a Lei Complementar 141 de 2012 manteve os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080 e adicionou outros critérios para definir a distribuição dos repasses. Necessidade de saúde da população, que no meu entendimento é quase equivalente ao perfil epidemiológico que estava no artigo 35, as dimensões epidemiológicas, demográficas, socioeconômica. Isso acrescentou, isso não existia no artigo 35 da Lei 8080. E as dimensões espacial e capacidade de oferta, que também já existe no artigo 35. De qualquer forma, e que a metodologia deveria ser elaborada pela Comissão Intergestora Tripartite, quer dizer, a fórmula, usando esses critérios previstos na Lei Complementar 141 de 2012, deveria ser elaborada pela Comissão Intergestora Tripartite e aprovada no Conselho Nacional de Saúde. Bom, desde 2012 até hoje, nada foi apresentado ao Conselho com esse objetivo. Ou seja, como eu disse, durante todo esse período de implantação do SUS, a distribuição de recursos foi sempre baseada nas normas operacionais e outros instrumentos acertados entre Ministério da Saúde, Estados e municípios, portarias, etc. Duas questões para reflexão com relação aos critérios de distribuição ou partilha de recursos. Por que a definição de uma metodologia para partilha de recursos é de consenso tão difícil? E a segunda questão, alterar a distribuição atual é viável sem ser gradual, sem recursos adicionais? Bom, só para pensar sobre isso, né? Se nós não tivermos recursos adicionais, né, alterar a distribuição que existe por uma fórmula nova fará com que alguns recebam mais, outros deixam de receber o que já haviam recebido. Isso é uma coisa politicamente muito difícil, né? Então, no meu entendimento, para que se pudesse aplicar uma nova metodologia de partilha de recursos, isso deveria ser feito com recursos adicionais. E houve momentos em que apareceram recursos nacionais para o SUS, adicionais para o SUS, no governo federal, e nem por isso, no entanto, uma fórmula foi aprovada ou foi desenhada para ser utilizada, usando naturalmente os critérios previstos nos instrumentos legais da Lei Complementar 141. Resumindo essa questão de distribuição dos recursos federais para estados, DF e municípios. Na prática, a atual distribuição das transferências foi sendo negociada e orientada por normas operacionais e portarias específicas. Esse modo de atuação acabou criando centenas de linhas de repasses. Em 2006, já existiam mais de uma centena de linhas de repasse ou destinações específicas para transferências. A criação de blocos de financiamento, que ocorreu em 2007, dentro do Pacto pela Saúde, no âmbito do Pacto de Gestão do SUS, veio, com a instituição dos blocos, veio para diminuir o grande número de linhas de repasse, mas não teve muito sucesso. Resumindo, ainda continuando o nosso resumo, as transferências federais induziram programas e prioridades, né? O que foi um aspecto positivo
nessa maneira como como as transferências foram, como os recursos federais foram distribuídos, né? Induzindo a adesão a programas prioritários e principalmente por esse motivo foi um aspecto muito positivo, né? Imagina, né, se teria sido possível chegar à expansão que se teve com o programa para atenção primária de saúde, se não fosse esse mecanismo indutor dos recursos federais, do recurso federal colocado para essa atividade. Por outro lado, né, foi criada uma excessiva segmentação dos repasses, centenas de destinações, como eu disse anteriormente, o que é um aspecto negativo, porque os gestores locais afirmavam que essa excessiva destinação dos repasses tirava-lhes a autonomia e acabava sobrando recurso para algumas destinações e faltando para outras. A mudança recente, né, no ano passado, 2019, né, apenas 2 contas, custeio e investimento, dá maior agilidade financeira na aplicação. Quer dizer, o recurso financeiro, ele não é carimbado. Ele é carimbado orçamentariamente, no orçamento. Uma vez que os recursos devem obedecer, na sua utilização final, à destinação definida no orçamento do governo federal. Porque o que me parece que estava acontecendo antes, muitas vezes, é que havia um repasse, era para determinada atividade, abria-se uma conta ou se reservava aquele recurso para aquela atividade, mesmo que surgisse outra atividade mais necessária, não se podia usar aquele recurso, né? Hoje, isso com essa mudança, o recurso não está carimbado financeiramente. Pode ser utilizado em qualquer das atividades que foram programadas, né, e que foram ajustadas dentro do planejamento do SUS, dentro do planejamento do município, dentro do planejamento do Estado. Mas, ao final, na prestação de conta deve estar obedecida a destinação prevista originalmente no orçamento do governo federal.